paz do Senhor a todos que nos acompanham nesse canal Andando com a Bíblia. Voltamos novamente a fazer o nosso vídeo, a respeito, da Bíblia Sagrada, a nossa parte introdutória da Bíblia Sagrada, e terminamos, Já estamos com mais de 80 vídeos sobre a parte introdutória da Bíblia. Hoje será o nosso primeiro vídeo a respeito de líderes na Bíblia. Tantos líderes que foram bem-sucedidos, líderes que falharam na Bíblia. Hoje nós começamos com o líder Adão, E trazemos por título hoje, nesse texto que nós vamos meditar, os 5 motivos das falhas, 5 motivos das falhas na comunicação de Adão para com Eva. 5 motivos, que levou Adão falhar na comunicação com sua esposa. E eu quero fazer bem rápido, que estamos voltando a fazer esse vídeo novamente, e eu sei que é importante tanto para mim como para quem assiste esse vídeo, que nós podemos dizer que aprendemos, porque para fazer isso nós devemos pesquisar tudo, então podemos dizer que aprendemos também, Então, quando nós olhamos para Adão, e hoje nós temos a consequência, nós também carregamos a consequência hoje da falha de Adão na comunicação dele para com a sua esposa, e por isso, então nós encontramos 5 motivos da falha. O primeiro motivo que Adão falhou, na comunicação com Eva foi: ele ignorou alguns detalhes na mensagem que deveria comunicar. Ele falhou, veja lá, então ele ignorou alguns detalhes na mensagem que deveria comunicar. Então nesse momento que ele ouviu, uma ordenança de Deus, para que não tocasse num fruto. Nós estamos comunicando, a respeito do capítulo 2, de Gênesis, do versículo 15 ao 17, no capítulo 3, versículo 6. Essa é a base, desse texto que nós tiramos. E quando você olha, então, ele recebe uma ordenança sozinho. A Eva ainda não tinha sido criada, mas agora ele recebe uma orientação, uma ordem, e ele não passa detalhes para Eva. Na comunicação de Eva com a serpente, você percebe que ela alterou algumas coisas, mudou algumas coisas nessa comunicação. Então foi primeiro motivo da falha, é que ele ignorou alguns detalhes na mensagem que deveria comunicar com a sua própria esposa. Segundo, ele permitiu que a voz de Eva o influenciassem mais do que a voz de Deus. Ele permitiu que a voz de Eva, da sua esposa, influenciasse mais do que a voz de Deus. A ordenança de Deus, então, ficou esquecida quando Eva, com um agrado, faz com que ele comesse aquele fruto que Deus tinha proibido. Então o segundo motivo, ele permitiu que a voz de Eva o influenciasse mais do que a voz de Deus. Terceiro motivo, ele falhou em ser responsável na sua comunicação. Ele falhou em ser responsável na comunicação. A responsabilidade de comunicar, todas aquelas ordenanças, aquela responsabilidade, aqueles deveres, era dele, em comunicar com a sua esposa, com Eva, tudo o que podia, o que não podia, o que deveria, o que não deveria. Então a responsabilidade era dele, e ele falhou nessa responsabilidade da comunicação. Quarto, ele esqueceu o que Deus tinha dito a respeito das consequências da desobediência. Ele passou batido, Ele achou que não ia acontecer nada se um dia ela descesse naquele jardim, fosse para aquele jardim, caminhar naquele jardim e comesse do fruto proibido, que esse fruto estava quase fora do jardim, mas está dentro do jardim, mas numa parte bem reservada, para que ele não fosse ali, Eva não fosse também e comesse por engano. Então, mas ele esqueceu da consequência. Talvez a ordenança, a proibição era uma coisa simples: não comerás desse fruto, acabou. Era simples a ordenança, era uma coisa quase
não tinha quase significância, né, naquela ordenança. Não comerá desse fruto, mas por que não comer? Então acontece o quê? Que ele não deu tanta importância, né, ele não, esqueceu da consequência, e quando Eva come, né, daquele fruto, dá a ele comer, aí veio a consequência. Provavelmente ele também reconheceu, né, a consequência da desobediência. E por último, quinto, né, ele não assumiu a responsabilidade pelo resultado da sua, né, de sua comunicação falha. Ele não assumiu, ele jogou a culpa em cima de Deus, em cima de Eva, disse: a mulher que o Senhor me deu me fez comer. Veja aí, então nós estamos falando de comunicação de líderes, né? Nós estamos fazendo agora, né, vou ver se consigo fazer agora os meus vídeos sobre a liderança, as lideranças que deram certo, as lideranças que falharam, aquelas que foram bem-sucedidas e as que falharam. Então veja aí, então líderes falhou, trouxe uma consequência tão grande, né, um erro de comunicação, ou então os 5 motivos os 5 motivos da falha de Adão trouxe consequência tão drástica, uma consequência tão pesada que nós ainda carregamos até hoje. Nós temos hoje como a natureza caída, a natureza da humanidade, uma natureza caída, uma natureza contaminada, e por isso, então todos sofreram, todos pagaram pela desobediência de Adão e Eva, e nós estamos assumindo ainda hoje, né, carregando esse problema tão grande no erro de comunicação. Então o erro de comunicação, né, motivo nas falhas de comunicação de uma liderança, pode trazer drástica para os seus liderados, para a sua igreja, né, para todos que o cercam, aqueles que o admiram, e a responsabilidade, então, ele tem que assumir. Fique na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser.